Bom, vamos iniciar aí estudando análise combinatória e a aula 1 vai tratar justamente da introdução da análise combinatória. Mas o que vem a ser a análise combinatória? Ela é um conjunto de procedimentos que vai possibilitar a construção de grupos diferentes, formados por um número finito de elementos de um conjunto sobre certas circunstâncias. Nesses grupos, é possível realizar as análises das possibilidades das combinações que podemos formar. Então, a ideia da análise combinatória é justamente criar uma situação de formar contagens de grupos específicos a partir de um determinado é, dado informado. Então, como que seria? Basicamente, eu vou pegar um exercício aí já da Fundação Getúlio Vargas para a gente poder já entender como é que seriam essas perguntas relacionadas a um exercício de análise combinatória. Então, vamos ler aqui. O casal de cães King e Kim tem dois filhotes, Valente e Formosa. Os quatro cães deverão ser distribuídos para três pet shops e nenhum dos pais poderá ficar na mesma pet shop de qualquer filhote. Não há exigência de que toda pet shop receba pelo menos um cão. De quantas maneiras diferentes podem ser feitas essa distribuição? Então a ideia básica é entender que existem várias possibilidades para essa distribuição. E a contagem dessas possibilidades vai ser importante para nós. Então, começamos a trabalhar com a análise combinatória a partir dessa pequena introdução. A análise combinatória, então, ela está determinada a partir de princípios básicos. Então, a gente vai dizer que é a parte da matemática que desenvolve técnicas e métodos de contagem que nos permitem resolver questões como essa anterior. Então, a gente vai aprender algumas técnicas que vai possibilitar calcular um exercício desse tipo. A gente vai ter alguns princípios que são básicos, como o princípio da multiplicação ou o princípio fundamental da contagem, e vai aprender também a trabalhar com o fatorial de um número. A princípio, o que a gente vai fazer é trabalhar justamente com uma situação, problema, que seria assim. Antes do início de uma partida de futebol, é verificado se as equipes utilizarão uniformes cujas cores os distinguam claramente. Para certa partida de futebol, uma das equipes dispunha de 4 modelos de camisa, aí estão as cores, branca, verde, amarela e roxa, e 2 modelos de calção, azul e cinza. E a pergunta é, de quantas maneiras distintas essa equipe pode compor seu uniforme? A gente vai usar aí a ideia do princípio da multiplicação, ou o princípio fundamental da contagem. E para facilitar essa compreensão, nós vamos usar um diagrama de árvore, ou a árvore de possibilidades. Perceba, calção a gente tem dois, o azul e o cinza, duas cores distintas. A gente tem as camisetas podendo ser representadas por branca, verde, amarela ou roxa. E aí, o interessante é que tanto para o azul, para o calção azul, quanto para o calção cinza, eu posso usar as mesmas cores de camisa. Então eu tenho o azul pode ser com branco, o azul pode ser com verde, o azul pode ser com amarelo e o azul pode ser com roxo. Da mesma forma, o cinza pode ser com branco, o cinza pode ser com verde, o cinza pode ser com amarelo e o cinza pode ser com roxo. E aí os resultados seriam amarelo e branco, desculpa, azul e branco, azul e verde, azul e amarelo, azul e roxo. Ou então, cinza e branco, cinza e verde, cinza e amarelo, cinza e roxo. Pelo que a gente contou lá, a gente tinha 8 possibilidades. Ou seja, eu teria aquelas. Todos esses resultados seriam possibilidades que nós poderíamos aplicar. Essa e essa já são 4. Com mais 4 aqui na parte de baixo, nós teríamos 8 possibilidades. Agora, existiria uma outra forma de fazer esse mesmo desenvolvimento? Sim, poderia. Eu poderia imaginar o seguinte: quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 2 possibilidades de calção e 4 possibilidades de camisa. E esses eventos são independentes. Eu poderia usar qualquer camiseta com qualquer short. Ou seja, no caso das possibilidades serem distintas e os eventos serem independentes, eu poderia usar simplesmente o evento composto por etapas sucessivas independentes. Esses eventos, então, me dariam a seguinte situação: eu poderia fazer que eu tenho 2 calções vezes 4 tipos de camisetas, o que me daria as mesmas 8 possibilidades.
Ou seja, quando os eventos são independentes entre si, eu posso muito bem estabelecer uma multiplicação entre as possibilidades de cada um dos eventos e dar o número de possibilidades totais do arranjo especificado. Outro exemplo que é muito típico aí seria quando a gente trabalha com o princípio fundamental da contagem para poder utilizar as opções de caminhos. Como assim? Imaginemos que a gente vai sair de uma cidade A e da cidade A para a cidade B eu possa desfrutar de 3 caminhos distintos. O caminho 1, o caminho 2, o caminho 3. Chegando na cidade B, eu tenho que partir de B e ir para C. Imagine que a gente tenha, para chegar em C, a gente tenha 4 opções. Então, eu poderia ir por esse caminho, por esse e por esse. Vou chamar esse caminho de 1, esse de 2, esse de 3 e esse de 4. Ou seja, eu teria 3 possibilidades de A para B e 4 possibilidades de B para C. A pergunta seria: quantas possibilidades eu teria para sair de A e chegar em C? A resposta para isso, novamente, seria pelo princípio da multiplicação. Motivo disso: são eventos independentes. Sair de A e ir para B, eu posso utilizar qualquer um dos 3 caminhos e depois de B para C também poderia utilizar qualquer um dos caminhos. Então, o número de possibilidades do evento A até C acontecer seria 3 vezes 4. Então, eu posso ir de 12 formas diferentes de A para C. Então, essa é a ideia para caminhos. Então, eu uso também o princípio fundamental da multiplicação, ou princípio fundamental da contagem. Agora a gente vai falar do fatorial de um número. O que vem a ser o fatorial de um número? O fatorial de um número é indicado sempre pela letra N com uma exclamação. Então, para que vai servir, né? É comum nos problemas de contagem colocarmos o produto de uma multiplicação cujos fatores são números naturais consecutivos. Então, o N vai representar justamente o número que eu vou alcançar para ser o limitante e fazer a multiplicação até chegar em 1. Então, eu uso essa simbologia do N fatorial, que nada mais é do que ou fatorial de N, justamente para representar e fazer uma escrita um pouco mais enxuta. Vamos imaginar o seguinte: se eu escrevo 8 fatorial, na verdade eu estou escrevendo 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, eu vou pegar o valor que eu encontrar lá para ser o valor maior e vou diminuindo n menos 1 até chegar em 1. Esse seria o valor do produto. Vamos imaginar um outro produto. N igual a 6 fatorial. Então, 6 fatorial seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, escrever na forma fatorial significa colocar um número um pouco mais enxuto para podermos representar uma multiplicação. Então, o n é um número natural e ele é um número sempre maior ou igual a 1. Então, n ele vai ser sempre maior ou igual a 1 para poder estabelecer o meu fatorial. Então, a representação geral dele, a forma geral dele, seria trabalhar com a ideia de que n fatorial vai ser sempre igual a n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica até que a gente vai chegar em 3 vezes 2 vezes 1. Então, essa é a forma geral de escrever um fatorial. Uma observação importante. Uma observação que merece atenção para nós aqui é o seguinte: nós vamos considerar sempre que o zero fatorial, quando ele surgir, ele vai ser igual a 1 também. E o 1 fatorial, ele também é igual a 1. Isso para quando nós tivermos um valor de n que seja menor do que 1. Porque, na verdade, o n pode ser um número natural.
E na forma geral, a gente escreve o n sempre maior ou igual a 1. Mas a gente tem esse caso específico de você poder encontrar um valor que seja zero fatorial. Então, se ocorrer do zero fatorial, a gente vai dizer que o zero fatorial também é igual a 1. E isso é considerado, tá? Daí, vou só fazer um exemplo aqui de resolução disso. Se eu tenho 4 fatorial, como que seria o 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai ser 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, 4 fatorial é o mesmo que 24. É isso, pessoal. Obrigado. Essa primeira aula ela é introdutória, ela é apenas para te apresentar aí para análise combinatória. Nas próximas aulas que virão, a gente vai comentar um pouco melhor sobre cada uma das ferramentas da análise combinatória e também apresentar como isso poderia aparecer para você nos principais vestibulares do país. Obrigado.